do profeta Isaías, capítulo 7, e nós leremos do verso 10 ao verso 16. Isaías, capítulo 7, do verso 10 ao verso 16. Toda essa série nossa sobre o Advento, nós refletimos no profeta Isaías, ou em textos do profeta Isaías. Vimos aqui sobre todas essas temáticas pregadas por esse profeta que é chamado de profeta messiânico, ou profeta que escreveu, como até estudamos aqui na nossa EBD, o quinto evangelho, chamado por muitos teólogos de o quinto evangelho. Tamanha conexão com os evangelhos tem esse livro profético. Ele está o tempo todo nos falando sobre uma esperança, mas uma esperança que vai além daquele período histórico que ele vivenciou, uma esperança que certamente se cumpre em Cristo. Vamos ler dos versos 10 ao verso 16. Eu peço que os irmãos acompanhem aí na projeção. Continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes, e os homens mais ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Vamos orar ao Senhor, clamar para que Ele fale aos nossos corações mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e diante dela nós estamos com temor e tremor, Pai, porque ela é a santa revelação do Senhor a todos nós. Deus, nós sabemos que não temos a capacidade de compreendê-la, muito menos eu de expor aqui as verdades santas do Senhor. Por isso, clamo a Ti que Teu Santo Espírito venha agora nos conduzir em todo o tempo. Eu aqui a falar, os meus irmãos a receber essa palavra, que todos os nossos corações, inclusive o meu, Pai, possa aqui ter um encontro contigo verdadeiramente, que nós tenhamos certeza de que ouvimos a Tua voz e que o Senhor fale poderosamente em nosso meio, Deus. Que eu me cale para que o Senhor fale, que eu diminua para que o Senhor cresça. Esse é o nosso pedido. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Só um recadinho às crianças, né, que estão também, as crianças aí que estão fazendo um exercício e ouvindo o sermão juntamente conosco, aprendendo juntamente conosco. Nós hoje ouviremos sobre o Emanuel. A igreja vai falar o que significa Emanuel para as crianças. O que significa Emanuel, igreja? Deus. Não, bonito. Como é que significa? Deus conosco. Então nós ouviremos sobre como... Ó, as crianças, prestem atenção aí, ó. Ó, as crianças, as minhas, ó, prestem atenção. Então, nós ouviremos, né, sobre o significado do Natal. Um dos significados é de que Jesus, sendo Deus, veio habitar conosco. Então, Deus veio habitar conosco, participar da nossa vida, né, nos ajudar no dia a dia. Então, as crianças vão fazer exercício aí sobre esse significado. O que é Deus estar conosco? Irmãos, esse é o tema do sermão dessa manhã e do nosso quarto sermão aí na série do Advento. Emanuel, o menino Jesus, Deus conosco. Emanuel, o menino, ou no menino Jesus, Deus conosco. Irmãos, a encarnação, ela não surge no Novo Testamento como uma ideia inédita, mas com um clímax de uma longa expectativa veterotestamentária. Isaías nos mostra claramente que muito antes de João declarar, por exemplo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou de Lucas registrar que Cristo é aquele que traz paz aos homens a quem Ele quer bem, profetas como Isaías já proferiam
já nos apontavam a realidade da esperança que estava nesse menino que nasceria em Belém. Deus estaria com seu povo, e de forma concreta, histórica e visível. Isaías 7, irmãos, nos coloca diante de uma crise política, e o contexto é esse: militar e espiritual. Judá está sendo ameaçado. Inclusive, as crianças estudaram aqui esse texto de Isaías 7. Me lembro da Michele fazendo algumas perguntas para mim sobre o contexto do texto de Isaías 7 lá em casa, e nós até falamos sobre ele em algum momento também aqui na nossa EBD. Judá está ameaçada pelo rei da Síria, que agora está se aliançando com Efraim, ou seja, com o reino do norte, com Israel, e há uma ameaça de uma possível invasão no sul, em Judá. Acá está temeroso, falando com o profeta sobre essas ameaças, preocupado com essas ameaças, e aqui mostra claramente que seu governo é um governo sem fé, um governo que está colocando sua confiança nas alianças humanas, ao invés de colocar sua confiança em Deus. Mas o futuro da casa de Davi, que embora parecia em risco, é aqui assegurado pelo profeta nessa profecia de um menino que estenderia o reino de Davi de uma vez por todas e eternamente. É nesse cenário, irmãos, de medo e de incredulidade que Deus oferece esse sinal. Não apenas para resolver essa crise imediata, mas para ancorar a esperança messiânica do povo. O que está em jogo nesse texto não é apenas a segurança nacional de Judá, mas a maneira como Deus escolhe estar com o seu povo. Isaías anuncia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus decidiu habitar com os homens. E é interessante nós pensarmos sobre a pessoa de Jesus, porque, irmãos, ele é o Deus homem para toda a eternidade. O Deus Espírito, a segunda pessoa da Trindade, se encarna e agora é o homem Deus, o Deus homem para toda a eternidade. E habitará conosco, com aqueles que creem, para toda a eternidade. E aqui está um grande ato de amor divino, irmãos. Como dissemos na quarta semana do Advento, é comum pensarmos sobre o amor. E nas palavras de João, nesse ato está o amor pelo mundo. João 3,16 diz que ele amou de tal maneira esse mundo, que enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho a nós, irmãos. Neste quarto domingo do Advento, observemos o amor que nos está proposto. As canções, filmes, séries, até mesmo os desenhos infantis nos narram, muitas vezes, um amor humano quase que salvador. Não é verdade? Influenciados muitas vezes por esse movimento romantista, que foi, de alguma forma, entrando na nossa cultura popular, nós acreditamos, desde a tenra idade, de que o que nós precisamos para nos sentirmos plenos é do amor. Aliás, os nossos filmes sempre terminam, desde a infância, dizendo que o casal foi feliz para sempre. Nós ouvimos por aí algumas músicas dizendo, quem a gente gosta desse cantor? Carne e unha, alma gêmea, bate o coração. Né, Kennedy? Só ele que gosta. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Nós ouvimos isso nas canções populares, nós vemos isso nos nossos filmes, nos nossos desenhos infantis, a expectativa de um amor que seja pleno, que afague a nossa alma, mas a grande verdade, irmãos, que esse amor não será encontrado em nenhum ser humano. Por melhor relação que haja com o cônjuge, por melhor relação que haja com a família, por melhor relação que haja com um amigo, nós não encontraremos esse amor que afaga os nossos corações em nenhum ser humano, a não ser nesse menino de Belém. Aqui está o ato de amor que nos traz plenitude. Aqui está o ato de amor que traz afago aos nossos corações. Irmãos, observemos o texto e notemos como ele nos traz grande esperança. Esperança essa que é vista nesse ato de amor de Deus habitar conosco. O verso 11, irmãos, como dito, um pouquinho explicando mais uma vez o contexto antes de entrarmos aqui no verso 11, nós vemos esse contexto de Acais temeroso, e você pode depois se voltar aos versos anteriores,
do capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, Acais está num diálogo com o profeta, e nós precisamos lembrar disso. Isaías, diferente de muitos dos profetas, ele é um profeta palaciano. Ele é um profeta que ele é certamente uma pessoa de elite daquela sociedade judaica, e ele está, convivendo no palácio. E ele ali conversando com o rei em um diálogo onde o rei está temeroso por conta da aliança da Síria com o reino do norte. Há ameaças de uma possível invasão a Judá. Então, o profeta mostra claramente que Deus tem um sinal a dar. O verso 11 nos diz: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Primeiro, Deus dá a oportunidade de Acais pedir o sinal. Deus já havia proferido, ou o profeta já havia proferido, que haveria paz, que Judá não cairia, pelo menos não naquele momento. No decorrer do livro, Isaías vai mostrar que sim, há uma queda de Judá. E nós sabemos que isso acontece com a Babilônia, mas não naquele momento. Pelo contrário, esses reinos que estavam ameaçando Judá, eles cairiam. E agora o profeta diz ao rei: peça um sinal como uma confirmação dessa palavra, para que seu coração se tranquilize. Nós vemos aqui nesse contexto um medo e uma certa desconfiança ou falta de confiança em Deus do rei Acais. Mas Deus, em sua paciência, convida Acais a pedir um sinal, seja nas alturas ou nas profundezas. O verso 12, Acais nos traz uma resposta um tanto quanto surpreendente. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei eu ao Senhor. Aqui parece um tanto quanto piedoso, por parte de Acais. Olha, esse homem então confia tanto em Deus que ele não quer sequer um sinal. Ele não está pedindo um sinal, ele está abrindo mão de um sinal, porque ele confia em Deus. Pelo contrário, Acais demonstra o tempo todo falta de confiança em Deus. E nós vemos que o próprio contexto mostrará que Judá começou a tentar também fazer aliança, se aproximar da própria Síria ou de outros reinos. Ele não confia em Deus. Então, embora pareça piedoso ou pareça piedosa essa afirmação de Acais, ela tem uma falsa piedade. Essa oferta, irmãos, colocaria o rei sobre a obrigação moral de confiar no programa divino. A partir do momento que ele pede o sinal e Deus dá o sinal, agora o colocaria com a obrigação moral de confiar no programa divino, mas parece que Acais não quer confiar no programa divino. Deus já havia providenciado razões suficientes para a fé, não somente naquele tempo, irmãos, mas em toda a história de Israel. Mas Acais recusa confiar em Deus. E aqui ele não aceita o pedido de um sinal. Embora pareça um sinal de humildade, é uma piedade simulada. Ele cita aqui Êxodo 17, 2 e Deuteronômio 6, 16. Você pode anotar, mas não precisa abrir. Eu vou te relembrar o que está escrito nesses textos, mas você pode anotar para conferir depois. Êxodo 17, 2 nos mostra aquele evento onde o povo começa a reclamar porque não tem água. Inclusive, Moisés os exorta dizendo: vocês estão tentando a Deus. Vocês estão tentando a Deus. Reclamando porque aqui não tem água. Vocês estão cobrando de mim como se eu fosse Deus. Acaso eu posso fazer alguma coisa por vocês? E ali há, de fato, um conflito entre Moisés e o povo. Deuteronômio 6,16 cita o que acontece em Êxodo 17, 2, novamente. E aqui Acais pega esses textos para simular uma piedade. Mas nós sabemos que é uma falsa humildade, uma falsa piedade para justificar ou esconder a sua incredulidade. Porque, na realidade, ele já havia decidido confiar na Síria, em se aproximar da Síria, em também fazer aliança com a Síria em prol da paz e não no Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos então um padrão teológico veterotestamentário interessante.
Muitas vezes, preste atenção, quando o homem rejeita confiar em Deus, Deus não abandona a sua promessa, mas ele desloca para gerações futuras. Obviamente, tudo isso está controlado pela providência divina, conduzindo a história e os corações, mas nós vemos esse padrão se repetindo em todo o Antigo Testamento. Vem uma promessa, e quando a pessoa não confia na promessa, Deus não deixa de cumpri-la, mas Deus desloca para uma geração futura. Nós vemos isso no próprio povo do deserto. 40 anos, e Deus disse que aquele povo entraria na terra prometida. Aquela geração incrédula, que murmura, que reclama de ter saído do Egito, ela não vê a terra, sequer pisa na terra, mas seus filhos pisaram. A promessa foi deslocada para uma geração futura, e nós vemos esse padrão em todo o Antigo Testamento, e aqui ele se repete. E o verso 13 nos diz: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Isaías então se dirige não apenas ao rei, mas à casa de Davi, sinalizando que o que vem a seguir ultrapassa o horizonte imediato. Se Acais não confia, se Acais rejeita pedir um sinal para mascarar a sua incredulidade e a sua decisão em confiar na Síria, numa aliança política, ao invés de confiar em Deus, o Senhor desloca essa promessa para uma geração futura, e agora o profeta não profere mais só Acais, mas toda a casa de Davi. Diz o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, sinalizando claramente que o que ele iria dizer aponta para muito mais do que um horizonte imediato. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Claramente aqui, irmãos, há uma advertência a essa falta piedade demonstrada por Acais. Por isso, nós vimos nessa primeira parte do verso 11 ao verso 13, o sinal recusado por Acais. O sinal recusado, na verdade, como uma demonstração de incredulidade. Agora, a partir do verso 14, irmãos, nós veremos o sinal dado por Deus. Se Acais rejeita pedir um sinal, agora o sinal é imposto pelo próprio Deus. E o verso 14 nos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O sinal não é escolhido por Acais, mas imposto por Deus. Eis que a virgem. E aí o texto que nós conhecemos, famoso: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Se Acais rejeita o sinal, o próprio Deus agora apresenta, impõe o seu sinal. Mas que interessante, irmãos. O sinal poderia ter sido de algum líder militar, ou apontando para um líder militar daquele tempo, talvez para o próprio rei, ou qualquer figura que demonstrasse poder, imponência, firmeza. Mas o sinal de salvação para a casa de Davi, o sinal de salvação que é demonstrado para Acais, está num frágil menino. Eis que a virgem conceberá e lhe dará filho. E esse será chamado de Emanuel. Está um frágil menino. Assim como nós pregamos aqui no nosso primeiro sermão do Advento, do tronco, daquele pequeno tronco, aparentemente sem vida, de Jessé, sairia o rebento, sairia a esperança para as nações, sairia aquele que pode, de fato, resolver os nossos problemas, os nossos conflitos. E aqui, mais uma vez, Deus trabalha com um padrão muito diferente do que os homens esperam. Ele dá um sinal de salvação em um menino, um frágil menino. Menino esse que veio nascer em Belém, na pequena cidade de Belém. Veio crescer em Nazaré, na insignificante cidade de Nazaré. Que foi um galileu, caminhou com os galileus, com os insignificantes galileus daquele tempo. Morreu no madeiro, sem sequer ser conhecido talvez pelo imperador daquele tempo, pelos grandes políticos daquele tempo. Mas aquele homem
que aparentemente demonstrava fragilidade aos olhos dos homens, naquele menino estava a salvação, não só para a casa de Davi, mas para todos nós. O texto, irmãos, nos diz claramente que esse menino viria da virgem. Matthew Henry, ele diz que aqui é provável que a profecia tenha um duplo cumprimento. Há um dobro, um significado duplo nessa profecia. Isso é importante entendermos historicamente. É possível que esteja se referindo a uma jovem mulher solteira da casa de Acais, que se casaria, teria um filho, e antes que passassem os 3 anos, 1 ano para o embaraço, 2 para que o menino tivesse idade para falar, seriam destruídos os 2 reis invasores. Entretanto, nós sabemos que essa profecia também, como a conhecemos, se refere à encarnação do Cristo. E Mateus 1, 23 conecta claramente com o texto de Isaías. Porque a palavra que aqui aparece no hebraico não necessariamente é de uma virgem. No hebraico, se refere a uma jovem com idade de casar. Mas na Septuaginta, no grego, foi traduzida com o sentido pleno de virgem. E nós sabemos, então, que aqui há um duplo sentido. Uma profecia que tem um papel histórico, mas também que tem um apontamento para o futuro. E é interessante como essa é a dinâmica de muitos dos livros proféticos. Essa também é a dinâmica do Apocalipse. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem notar que muitas das profecias do Apocalipse já se cumpriram. Algumas delas apontavam para 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. Algumas eram históricas para aquele povo que estava sendo perseguido. Aquela perseguição que agora já com João, na ilha de Patmos, está sendo institucionalizada pelo Império Romano. E essa é a dinâmica dos livros proféticos. Eles têm um apontamento imediato, histórico, uma mensagem histórica, mas também uma mensagem futurística. E aqui, portanto, a primeira coisa que Isaías quer dizer é que alguém do reino de Acais derrotaria aquelas nações. Quando se refere a uma criança, e nós vemos até pelos versos seguintes, nós veremos isso claramente, se refere a um período curto, em pouco tempo, essas nações que te ameaçam cairão. Entretanto, irmãos, nós sabemos que há um apontamento muito maior para Cristo Jesus, para a encarnação, para Deus habitando conosco. E nós vemos que Mateus, no capítulo 1, verso 23, interpreta dessa forma e nos mostra então que aquela profecia não se referia somente a alguém que se levantaria da origem de Acais, da casa de Davi naquele momento histórico, mas do grande descendente de Davi, que não traria somente paz historicamente ou pontual, mas uma paz que é eterna. O nascimento da virgem, irmãos, indica muito mais que um milagre nesse sinal. Preste atenção nisso. Nascer de uma virgem tem um significado teológico profundo. O primeiro deles, irmãos, é que é a segunda vez que há uma concepção direta de Deus. Assim como Adão foi criado pelo próprio Deus. E você vai dizer, mas pastor, Deus criou a todos nós, é verdade. Mas através de uma relação natural, com a ajuda hoje dos seus co-criadores. Teologicamente, nós vemos que, sem ação humana, somente 2 homens foram criados por Deus, diretamente, sem nenhuma ação humana, sem nenhuma participação humana, Adão e Cristo. Por isso, Paulo, em Romanos, vai chamar Jesus de o segundo Adão. Irmãos, nascer de uma virgem tem um significado teológico profundo. Ele veio das mãos do próprio Deus. Maria não teve nenhuma participação. Maria foi simplesmente uma barriga de aluguel que recebeu aquele que foi concebido pelo próprio Espírito Santo, assim como Deus, com as próprias mãos, do barro criou Adão. Agora o Espírito coloca Cristo no ventre de Maria. Irmãos,
Isso tem um significado profundo, porque se houvesse uma relação natural para que Cristo viesse, Cristo viria herdando, como todos nós, o pecado. Cristo é feito pelo próprio Deus, sem a participação humana, para que ele não herdasse o pecado. Por isso ele é o Deus conosco. Ele é aquele que não foi manchado pelo pecado, mas é Deus em sua plenitude, agora habitando como homem. Lhe chamará Emanuel. Seu nome, irmãos, não é apenas simbólico, mas teológico. Deus conosco significa Deus se manifestando aos homens, Deus se identificando com os homens. Nas palavras de Williamson, em seu comentário em Isaías, ele, associando Deus aos homens, diz que ele é o eterno contemporâneo. Aqui nós temos, irmãos, um elo direto com João 1,14. Abra lá sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Texto lindo, onde João, ainda no seu prólogo, falando sobre a encarnação do Verbo, ele nos diz no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é aquele que trouxe a glória de Deus aos homens. O verso 14 nos diz: ele comerá manteiga e mel. Mais corretamente aqui, até a melhor tradução talvez seja da NVI, que diz coalhada e mel. A ideia é, de fato, coalhada e mel. E aqui é interessante, porque não é apenas uma boa fórmula para uma criança desmamada ou não desmamada, né? Uma criança que está sendo introduzida, quer dizer, não desmamada, introduzida ao alimento, mas é igualmente uma comida disponível para um tempo de devastação e de invasão. Portanto, esses versos nos dão agora um apontamento do juízo de Deus. Juízo de Deus por conta da incredulidade de Judá. Ali representada pela pessoa de Acais. Ele comerá manteiga e mel. Ele comerá coalhada e mel. Ele viverá em um período de devastação, de escassez. Por isso aqui, como eu expliquei, Matthew Henry, como outros teólogos, vem uma profecia dupla sobre este menino vindo da Virgem. Perceba, existe um apontamento para algo histórico, mas também para algo futuro em Cristo Jesus. O verso 15 nos diz: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Verso 16: na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tu tremes de medo. Olha só como claramente essa profecia está nos apontando para algo histórico também. Antes que esse menino saiba desprezar o mal, escolher o bem. A ideia aqui é que antes do tempo requerido para uma criança ter entendimento, capacidade consciente de volição, aquelas 2 nações cairiam. De acordo com essa interpretação, o menino apontava primariamente para um filho de Isaías, mas em segundo lugar, para Cristo. Antes que haja tempo para esse menino crescer, ter consciência para tomadas de decisão, essas nações vão cair. Aquele rei estava desconfiando de Deus. Hesitou pedir o sinal para mascarar, para esconder sua incredulidade, porque já estava com o coração, ou no coração, decidido em fazer aliança com a Síria também. Mas aqui vem a profecia que viria um menino que derrotaria e traria paz, antes que aquelas nações, ou antes que esse menino tivesse tempo de crescer, ou seja, seria um curto período, em um curto período aquelas nações cairiam. Mas nós sabemos que o apontamento de paz desse texto é muito maior do que para a nação que Acais liderava. Esse apontamento é de uma paz para o mundo inteiro, que verá por esse menino
o pecado sendo eliminado e todos os seus efeitos sendo eliminados de uma vez por todas. Será desamparada a terra, diz o texto no verso 16 ainda, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. As terras dos 2 reis que estavam criando pânico em Judá seriam abandonadas, e a própria Judá estaria em piores dificuldades do que quando as 10 tribos se separaram de Judá, porque os versos restantes, nós veremos que começa agora uma profecia de juízo a próprio Judá, por conta de sua incredulidade. Eles não cairiam naquele momento, mas eles cairiam no futuro. Irmãos, algo aqui deve chamar a nossa atenção. O nascimento do Emanuel ocorre em meio a juízo e não prosperidade. Embora haja um apontamento para a derrubada, isso aprofunda a nossa compreensão da encarnação. Deus não entrou num mundo ideal, em um mundo perfeito, em um mundo sem dores, em um mundo sem mácula, em um mundo sem manchas, em um mundo sem problemas. Mas Ele entrou num mundo caótico que nós vivemos. Deus habitar conosco é Ele participar da realidade que nós participamos. Desse mundo cheio de faltas, cheio de angústia. Desse mundo devastado pelo pecado. Ele participou disso tudo juntamente conosco. E o texto de João, capítulo 1, novamente, verso 14, diz que Ele tabernaculou nesse mundo quebrado. Ao rejeitar o programa de Deus conosco, Judá experimentaria o Deus contra nós, juízo inevitável. E é isso que acontece com aquela Judá histórica. Mas a promessa messiânica não é anulada. Talvez essa promessa não chegou para aquela geração, mas ela foi adiada. E nós somos aqueles, irmãos, que já experimentaram o impacto dessa promessa e de seu cumprimento. Voltando-se novamente ao texto de João, capítulo 1, verso 14, eu quero novamente fazer esse paralelo. João afirma que Deus tabernaculou conosco. Isso significa, irmãos, que Ele criou tendas, colocou tendas. Habitar aqui no original significa tabernacular. Ele firmou as suas tendas. Aqui primeiro é um apontamento para o texto de Êxodo, capítulo 29, capítulo 33, capítulo 40, quando nos mostra como era o estabelecimento do tabernáculo. Agora João está dizendo que aquele tabernáculo, que significava a glória de Deus, a manifestação de Deus, assim como o templo significou um local onde Deus se manifesta, agora esse está em uma pessoa. E não está mais, essa glória de Deus não está mais presa a 4 paredes, mas essa glória agora, irmãos, anda pelas ruas. Essa glória agora toca leprosos. Essa glória agora senta-se à mesa com pecadores. Essa glória agora chora, sofre, morre no madeiro, salvando a todos nós. A glória do unigênito do Pai, de uma vez por todas, foi vista por aquele menino em Belém. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será o Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que se fez presente de uma vez por todas, o Deus que tabernaculou conosco, que veio para esse mundo caótico colocar em ordem o que nós desorganizamos. Portanto, o que Isaías promete como Emanuel, João interpreta como a revelação plena, presença permanente, comunhão restaurada. Se no Êxodo, irmãos, a glória descia sobre a tenda, agora essa glória permeia a todo mundo e é vista por todos aqueles que creem. É verdade que nem todos percebem. É verdade que dia 25, muitos estarão simplesmente se atentando, como foi dito aqui na liturgia, para a rabanada que vai estar na mesa. Opa! Quem fizer, guarda uma para o pastor. Fico esperando ansiosamente, né? O pastor gosta. Para o Chester, para aquele momento de ganhar presentes, de dormir um pouco mais tarde, colocando a prosa em dia com a família. Muitos se atentarão apenas para isso. Muitos, na verdade, nem creem nesse menino de Belém. Simplesmente
tomam isso como um ato hoje cultural, popular, que é bonitinho, que pode até fazer bem para os meus filhos aqui, então deixa eles aprenderem isso, mas sequer creem verdadeiramente. Entretanto, nós, irmãos, nós sabemos que naquele menino, frágil menino de Belém, nesse que veio de uma virgem, esse que Isaías está dizendo aqui, que viria da virgem, que é o Emanuel, nele está a glória do unigênito do Pai. Nele está a glória de Deus manifesta entre os homens de uma vez por todas. Irmãos, o que esse texto e o que o Natal, a encarnação, pode falar aos nossos corações? Aplicando, irmãos, o sermão dessa manhã, em primeiro lugar, eu queria nos chamar a atenção que a encarnação confronta a nossa falsa piedade. A encarnação confronta a nossa falsa piedade. Acais, ele rejeitou o sinal sob a aparência de reverência. Também hoje podemos usar linguagem espiritual para justificar incredulidade prática. Aceitamos o sinal de Deus de esperança e amor demonstrados no frágil menino de Belém, nascido de uma virgem. De fato, nós aceitamos o sinal de Deus. E aí, quando nós estamos diante do Natal, do que ele significa, de que a encarnação significa a manifestação do unigênito do Pai, a glória do unigênito do Pai presente em nosso meio, essa glória resolvendo o problema do mundo caído que nós estamos. Quando nós estamos diante do Natal, nós precisamos lembrar, quando os problemas chegam a nós, quando as ameaças também batem às nossas portas, as portas das nossas casas, em que sinal nós colocamos a nossa confiança? Porque é fácil criticar Acais aqui, que vê a sua terra sendo ameaçada, que percebe que seu poderio militar é frágil comparado ao da Síria, o grande império daquele tempo, que descobre que os seus irmãos, o reino do norte, está se aliançando e que agora a qualquer momento iminente eles podem avançar, eles podem entrar em suas terras, devastar tudo. Ele escolhe então os meios humanos de encontrar paz. Ele escolhe então buscar uma aliança com a própria Síria para que ele se sinta tranquilo. Mas e nós, irmãos, quando as ameaças chegam às nossas casas, em quem nós confiamos? Muitas vezes confiamos no dinheiro, nos médicos, nos recursos que temos, no conforto que temos, nas pessoas que nos cercam, na igreja que estamos, no pastor que nos conduz. Onde está a nossa confiança? A encarnação confronta a nossa falsa piedade. Muitas vezes estamos como Acais. Não queremos o sinal de Deus. Queremos dar um jeito na nossa vida da nossa maneira. Mas diante do frágil menino, nós temos o sinal de esperança, de força, de resolução de todos os nossos problemas. Qual sinal nós acatamos? Diante de qual sinal nos aquietamos? Segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina que Deus não se afasta quando nós somos infiéis. Ele pode até adiar, disciplinar seu povo, mas ele não abandona seu plano redentor. Assim como vemos com Acais, e como disse aqui, é um padrão em todo o Antigo Testamento, quando há infidelidade, muitas vezes Deus não cumpre com aquela promessa naquela geração, mas ele desloca para uma geração futura, mas sua palavra não deixa de ser cumprida.
Com isso, nós aquietamos os nossos corações e percebemos que, apesar da nossa infidelidade, muitas vezes da nossa apatia, o plano redentor de Deus continuará se cumprindo. E hoje nós ainda temos uma espera, nós ainda temos uma promessa esperando para se cumprir. O dia que esse menino, que agora não é mais menino, mas o homem Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltará e estenderá esse reino de forma plena, estabelecerá de forma plena tudo o que as suas profecias nos apontaram. Um reino de paz, um reino de justiça, o pecado eliminado e todos os seus efeitos, inclusive a morte, nós ainda aguardamos. Passaram 2000 anos, irmãos. Dá para ser infiel em 2000 anos. Dá para se esquecer. Dá para confiar no padrão humano. É tempo suficiente para acharmos que essa promessa não se cumprirá. Mas apesar da nossa infidelidade e incredulidade, Deus cumpre com a sua promessa. Assim como Acais, que rejeitou, mas Deus cumpriu com a sua promessa no tempo certo. Aquele menino nasceu da virgem, trazendo paz à casa de Davi, resolvendo os problemas, estendendo de uma vez por todas o reino de Davi eternamente. Assim nós também, irmãos, podemos esperar na certeza de que, apesar da infidelidade do povo de Deus, muitas vezes, as promessas de Deus se cumprirão. Em terceiro lugar, Cristo nasce em contexto de crise. O Emanuel não vem em um mundo organizado, mas para um mundo em ruínas, inclusive o nosso. A esperança do Cristo encarnado é essa: um mundo em trevas, Ele está conosco. Em meio à tempestade, Ele está conosco. Em meio à miséria, Ele está conosco. Em meio à angústia, Ele está conosco. Essa semana eu tive um momento com uma pessoa que está passando por uma dificuldade, e eu tentava exatamente fazê-la enxergar que a promessa que nós temos é essa. Às vezes você tem uma situação lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, que você ora, você clama, e você não sabe se Deus vai fazer. Senhor, liberta. Senhor, transforma. Deus muda essa situação. E nós não temos uma promessa de que Ele irá fazer, mas nós temos uma promessa: Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está nos ajudando a passar por tudo isso. Certamente nos consolará. Certamente nele há uma alegria, uma paz que o mundo não pode dar. E nós temos uma promessa de que um dia, aí sim, em seu retorno, no dia que for decidido pelo próprio Deus em estabelecer esse reino de forma plena, esse problema, como todos os outros, serão resolvidos. Se não hoje, no futuro, Ele nos garante que todas as coisas estarão no seu devido lugar. O mundo que está de cabeça para baixo vai ser organizado novamente pelo seu plano redentivo. Por isso nós podemos descansar e perceber já Deus conosco. Deus conosco em meia ruína, Deus conosco em meia escassez, Deus nos dando forças para esperar até que um dia essas ruínas serão de uma vez por todas eliminadas. O mundo será organizado novamente como Deus planejou. Deus está conosco em um mundo de crise, em um mundo de ruína, em um mundo de dor. Quarto e último lugar, irmãos, Deus não apenas nos visita, Ele habita conosco. O Evangelho não é uma mensagem de um Deus distante, de um Deus que passou por aqui. Não pense você que a ascensão, como eu já expliquei aqui, é um escape de Deus. Então, Deus veio, habitou conosco por 33 anos, de repente Ele resolveu sair de cena. A ascensão, irmãos, é Deus sendo colocado, ou melhor, esse homem Deus, sendo colocado agora à direita do Pai, governando a todos nós, governando a história humana, conduzindo a história humana. Ele não nos abandonou. Ele disse no Evangelho de João:
Eu não vos deixarei órfãos, mas eu dou a vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo que hoje é o mesmo Espírito que tocou os nossos corações quando nós nos convertemos, aquele que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos consola nos momentos de crise, aquele que nos dá força no momento de desânimo. Ele é a presença de Cristo em meio ao seu povo. Deus ainda está conosco. E está de uma vez por todas conosco, até que um dia será pleno. Nós veremos Ele fisicamente, nós veremos sua face, como o Jedson aqui orou. Nós nos emocionaremos diante daquele que tabernaculou, criou, colocou as suas tendas e jamais nos abandonou. E nós diremos: Emanuel, de fato, Ele está conosco, de uma vez por todas. Grande amor nos foi demonstrado no fato de o próprio Deus, irmãos, se fazer presente e habitar conosco. Muitas vezes eu fico me perguntando qual é o principal sentido da encarnação. Qual o principal significado da encarnação? Irmãos, Deus cria o mundo de forma perfeita. Nós escolhemos, juntamente com Adão, nos rebelarmos. E todo o mal do mundo advém dessa escolha, da nossa rebeldia, da nossa rejeição à vontade de Deus. Deus então cria um povo que iria apontar para a redenção. Ele dá uma lei a esse povo e ninguém jamais conseguiu cumprir essa lei para se achegar a Deus. Nem um judeu, nem um cristão na história. O próprio Deus então se encarna, vive as nossas dores, vive o caos que nós causamos, que não é culpa dele. Morre numa condição muito pior do que as nossas. Toma toda a ira de Deus sobre si. Cumpre a lei. E por ter cumprido a lei, acessa a Deus. E naquele dia é um sacrifício propiciatório que nos substitui. Carrega os nossos pecados, mas nos dá a sua dignidade. Nos dá a sua justiça, resolve o problema que nós causamos, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus novamente, cumprir o sentido da nossa existência, caminhar com Deus na viração do dia. Irmãos, o Emanuel, Deus conosco, é Deus resolvendo o problema que nós causamos. Naquele pequeno menino, frágil menino, concebido por uma virgem, estava o poder para resolver o caos que nós causamos. Nós estamos chegando perto do Natal, e é tempo de nós pensarmos sobre o significado, mais uma vez, não só nesse tempo, né? Mas talvez de forma ainda mais intencional, ainda mais evidente, pensarmos sobre o significado da encarnação. Irmãos, que nós não sejamos como Acais, que rejeitou o sinal de Deus e escolheu colocar sua confiança nos meios humanos. Que nós aceitemos o sinal de Deus, o frágil menino, concebido por uma virgem. Nele está o governo, o domínio, o poder para organizar o caos que nós causamos. Nele está a glória do unigênito do Pai. Nele está a manifestação de Deus de uma vez por todas. O Verbo se encarnou e tabernaculou conosco. Ele fez tenda. Seus olhos não veem? Os meus também não. Não os olhos físicos. Mas a minha oração é como a de Paulo, em Efésios capítulo 1, que os olhos do nosso coração possam ser abertos para nós enxergarmos a dimensão do nosso chamamento, a esperança que nós participamos. Nós não vemos fisicamente, mas vemos pela fé. Nós experimentamos a pessoa do Cristo conosco hoje, através do Espírito Santo.
Nós aguardamos o dia que essa presença será manifesta de forma física e plena, e todos os efeitos do pecado eliminados de uma vez por todas. Emanuel, Deus, irmãos, está conosco. Se o mundo está caótico, se há problemas políticos, guerras, rumores de guerras, aquietemos os nossos corações. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó está conosco, vivendo o caos juntamente conosco, organizando o caos, gradativamente. E um dia veremos, olharemos para trás e veremos, Ele colocou tudo em ordem. Ele esteve conosco todos os dias, até que esses dias se consumaram. Chegou a consumação dos séculos, e Ele estará conosco de forma plena. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos.